Então, eu sempre tive essa visão de que nós podemos fazer as coisas não pensando só no momento de agora, mas pensando em centenas e milhares de irmãos que ainda vão chegar. E nós precisamos ter esse sentimento e esse compromisso de poder dar a nossa contribuição de um modo que seja para sempre, porque a união vai voltar para sempre na Terra. Brilha assim ainda, quando eu comecei a te amar, comecei a te amar, comecei a te amar, comecei a te amar. O início da designação, ele veio no segundo mandato do mestre Carlos Ribeiro, lá no Serenita. Ele era representante e no segundo ano que ele estava da gestão do trabalho dele, ele me designou para coordenar o trabalho de formar um grupo de pessoas para a gente dar início a esse trabalho de construção do pré-núcleo. E o Serenita naquela época tinha bastante pessoas, né, uma quantidade grande de pessoas, e precisava fazer um desmembramento. Então a gente já começou a partir dali fazer sessões de escala no segundo e quarto sábado, que ali já foi criando uma identidade de como é que seria o sentimento, né, para poder criar um núcleo novo. Eu já tinha dentro de mim uma vontade de iniciar um trabalho, de construir um núcleo, para no futuro receber pessoas que nem pessoas me receberam. Todo mundo se motivou e saiu à busca de localizar uma área que pudesse ser vista como o local que nós poderíamos, com os poucos recursos que tínhamos, conseguir esse terreno. O mestre Joel já tinha visto um terreno perto lá do núcleo Salvador, né? E o mestre Vigílio e o Sérgio Fialho, né, que frequentava na época, estava no quadrimestre, eles dois encontraram esse terreno aqui que hoje é o Estrela da Manhã. E o Vigílio me falou desse terreno de forma entusiasmada, né, logo depois de uma sessão. E aquela sensação assim, de chegar naquele lugar onde tem a jaqueira, as mangueiras ali, rapaz, foi de um encantamento muito grande, assim, pela beleza do lugar. Era muito diferente, contrastava muito com aquele terreno de lá de perto do núcleo Salvador, porque esse era um terreno verdejante, e é até hoje assim, muito bonito, né? O mestre Joel, ele decidiu reunir o grupo, né, que vinha para esse núcleo, né, para o Estrela da Manhã, para fazer uma visita nos dois terrenos e as pessoas escolherem. Eu lembro muito bem quando a gente chegou aqui na entrada, tinha já umas mangueiras aqui na frente e tinha uma árvore aqui próximo da casa do caseiro, que era uma árvore assim, muito frondosa, assim, que a gente viu que tinha uma força grande nesse local. Eu lembro que a gente se apaixonou, se encantou com o espaço. O terreno, na prática, ele foi comprado, é outra coisa que eu lembro, ele foi comprado, o negócio foi realizado no dia 7 de fevereiro de 2002, que é aniversário do mestre Joel. E foi naquele ano, no dia do aniversário dele. Então, a partir daí, nós demos início ao trabalho de ocupação do terreno para poder iniciar os trabalhos. Podia marcar o que fosse, estava todo mundo presente. Isso daí é muito gratificante para a formação de um núcleo. Muito importante assim, a criação desse núcleo era a participação dos discípulos. Nós fizemos o piso dali, o piso da casa de preparo. Foi todo feito, as pessoas botavam na época foi o conselheiro Marco Antônio, lá do Salvador, ele orientou como é que fazia e foi feito o piso todo assim com todo. E a gente sabe que um barracão é uma construção simples, de extrema simplicidade, né? Mas naquele primeiro momento já é uma grande conquista. O que mais me marcou nesse início de trabalho é o trabalho do plantio.
que o mestre Joel sempre buscou fazer. Aí a gente conseguiu, de vez em quando, fazer uma sessão com o pessoal do plantio e sempre motivando as pessoas a participar, a trabalhar, né, para poder a gente construir hoje o que temos aí de plantio e o que temos hoje da unidade, de construção da unidade. E eu lembro assim do primeiro momento que tivemos assim, inicialmente, antes de inaugurar o núcleo, que nós fizemos um trabalho aqui durante o dia e à noite bebemos vegetal aqui, que foi a primeira experiência de beber vegetal no local. Esse nome Estrela da Manhã não foi pensado por nós. Nós pensamos os 3 nomes, como é solicitado pela sede geral, encaminhamos para lá, mas quando chegou lá, o mestre geral representante era o mestre Zé Luiz, e ele foi quem, num momento de inspiração, encontrou esse nome que se encaixou perfeitamente no nosso sentimento e no nosso núcleo aqui. Essa estrela representa a pureza, a luz da lua, o astral resplandecente, a luz do sol, o astral superior, que é a luz, a paz e o amor. A luz do sol, o astral superior, que é a luz, a paz e o amor. E assim, no dia da inauguração mesmo, foi uma coisa muito assim, latente, né, que a gente percebeu, foi a alegria mesmo, sentimento de felicidade, de poder estar inaugurando um núcleo, dando continuidade à obra do mestre. Eu sei que foi uma sessão com muita gente, né, com todas as autoridades aqui da região, né. Então a sessão foi ali na casa de preparo, que hoje é só a casa de preparo, né? E foi uma sessão realmente assim com muita alegria, muito entusiasmo realmente de estar começando esse trabalho, né? A segunda sessão do núcleo, dirigida por mestre Joel, a primeira foi o mestre Anchieta, a segunda eu estava sentada à mesa. Como a gente tem essa abertura no telhado, a chuva torrencial que aconteceu molhou, né? Molhou todo mundo. E aquilo para mim, o sentimento de limpeza, sabe? Da água, da nossa origem, está acontecendo naquele momento, toca no espírito, né? É assim que você aprende, pelo sentimento. O Estrela, quando foi criado, ele foi criado com 65 sócios. Já nasceu grande, eu acho, para aquela época, né? E logo acho que com um ano de formado, o Estrela da Manhã já estava com 100 sócios. E tem um detalhe bem interessante, né? É que nós, Virgílio e eu, o mestre Virgílio e eu, fomos o primeiro casal a se casar no Estrela da Manhã. O casamento foi celebrado pelo mestre Joel e uma das madrinhas do casamento foi justamente a conselheira Madalena. O que eu mais lembro mesmo, assim, que ficou assim marcado para mim, era a gente chegar aqui e a conselheira Madalena já está aqui, cuidando do jardim. Todos os preparos ela estava aqui. Vinha quando começava, só saía quando terminava. 5 horas da manhã você olhava, ela estava ali colhendo chacruna. Sempre quando eu comungo esse chá sagrado, eu lembro da conselheira Madalena, que ela me ensinou a olhar bem para a foto do mestre Gabriel e pedir força e luz na minha borracheira para ele trazer coisas boas para mim. Então sempre trouxe bons conselhos para a gente, nos orientando. E eu lembro em alguns momentos, né, assim, dela falar da união, da alegria dela com a união do vegetal. Então, assim, para mim é um exemplo mesmo de uma conselheira. Eu digo, meus irmãos, eu ainda estou aprendendo da união do vegetal, muita coisa que eu não sabia na minha vida. Eu nunca ouvi falar. Para mim foi a maior riqueza da minha vida,
foi meu filho ter me trazido para a União do Vegetal. Foi o maior tesouro que eu pude encontrar. Então vamos procurar ser firme na União do Vegetal, porque a União do Vegetal é o caminho verdadeiro. Bem marcante aqui foi o preparo de 7 dias aqui. O mestre Zé Gomes, né? Foi o mestre Maneca. E foi um vegetal que não foi brincadeira, não. É aquele vegetal assim que mexe no fundo da lagoa. Inicialmente não deu borracheiro. E aí fomos buscando encontrar borracheiro desse vegetal, que já tinha uma fama de ser um vegetal bom. E eu sei que com isso nós descobrimos um pouco do mistério assim, e começamos a preparar o vegetal de um modo cozinhando e fazendo um pré-apuro. Então isso teve um efeito de tempo de borracheira ser tempo ponto grau. Só que esse preparo, com esse ritmo, demorou 7 dias. Quem teve presente nesse lugar, teve um presente, sabe? Um presente na vida. Beber um vegetal com aquele grau, com aquele tantos de dias de borracheira. Tem umas coisas engraçadas naquele preparo, né? Que o mestre Jair era o central da região. Mas ele não morava aqui, ele morava em Porto Velho. Porque ele precisou voltar por causa do trabalho dele. E ele marcou uma sessão de mestre naquela época. E aí marcou uma sessão de mestre e a gente estava tendo preparo. Mas ele já tinha marcado a sessão e não podia desmarcar porque ele ia voltar lá para Porto Velho. Aí resultado, nós fizemos uma sessão aqui com o vegetal daquele jeito, só conselheiro, né? O graduado mais era conselheiro, porque os mestres todos tiveram que ir para a sessão. Nesse preparo mesmo eu bebi vegetal 9 vezes, né? E as experiências que nós vivemos nesse preparo foram momentos assim inesquecíveis que ficam guardados para sempre na memória, né? Por isso eu sempre digo assim que daqui a 20, 30 anos a gente ainda vai estar falando desse preparo dos 7 dias, porque marcou a nossa história. Uma coisa que me marcou bem assim foi a construção desse templo, porque foi um marco mesmo para o núcleo. Eu me lembro que na época a conselheira Jussara Burô, ela muito assim, ela estava no DMC, então ela teve assim um empenho de fazer todo esse movimento para poder a gente lançar a pedra fundamental, colocar no lugar e ali ser um momento assim simbólico de oficialização de construção do templo. Um momento que assim bastante emocionante, das pessoas estarem ali todas com o mesmo pensamento da construção de um templo, da união. Aí quando eu assumi a representação, nós continuamos nesse trabalho. O mestre Carmiro esteve aqui em 2009 e ele viu os pilares do templo construídos já pronto, e a obra estava parada porque a gente não teve recursos para dar continuidade, porque realmente o valor da construção era um pouco alto. Aí o mestre Carmiro esteve aqui de novo, dirigiu uma sessão aqui, dia 10 de fevereiro de 2011, e ele falou naquele dia: vocês estão precisando construir o templo daqui, já tem tempo. Lá no norte, o pessoal, com menos recursos que vocês têm aqui, já construíram o templo, e aqui está indo do mesmo jeito. Aí ele ficou assim cobrando da gente, e aí eu fiz, tá bom, então vou marcar o dia 1º de novembro de 2011 para inaugurar o templo. Aí o Correia, ele é engenheiro, aí perguntou: mas quanto é que tem mesmo? Eu disse: tem 2.000 e poucos reais. Disse: rapaz, não dá para construir a obra. Eu disse: não dá para começar a construção de uma obra dessa. Aí disse: para começar dá. Aí disse: como dá para começar? Dá, você bota 2 trabalhadores, lá tem tijolo, tem areia, basta comprar alguns sacos de cimento para começar a obra, e os tijolos que estão lá começam a levantar a parede, aquela parede curva que tem ali onde fica o retrato do mestre Gabriel. E o pessoal, quando chegou aqui na sessão seguinte, já viu as paredes já levantando. E nós conseguimos inaugurar o templo no dia 1º de novembro. As pessoas, quando chegavam aqui, se encantavam e se encantam até hoje com esse templo que nós construímos aqui. E tudo com a dedicação de todos nós.
Até hoje a gente ainda faz um trabalho aqui de apresentação de festa de reis, né, porque foi Virgínia praticamente que deu início a esse trabalho, e ela fez esse movimento e movimentou as pessoas, e as pessoas conseguiram fazer e realmente ficou um trabalho bom, um trabalho assim que hoje a Irmandade ainda considera e continua fazendo, né, e toda vez é a memória de Virgínia que está presente nessa história aí, nesses acontecimentos. Também outro irmão que auxiliou muito nos trabalhos aqui, o irmão Fernando Roizo. Fernando foi uma pessoa que todos reconhecem, né? Tem um trabalho efetivo aqui na sociedade baiana e em especial também dentro da União e aqui no Estrela da Manhã, pela grande contribuição que ele trouxe também nos plantios e no trabalho que ele fez também para a gente ter adquirido uma parte do terreno de Saúde da Terra. Eu ficava olhando o Fernando já naquela idade que ele tinha. Rapaz, ele pegava carrinho de mão cheio de terra, subia, descia, à disposição dele, sabe? Assim, para trabalhar, ele não só dava a ideia, ele metia a mão na massa. Eu tive a honra de entregar uma estrela de mestre para ele e isso me deixou assim, bastante feliz, porque foi uma peleja, mas conseguimos. Abusaram até Joel. Criaram que Joel era o mestre superior, porque conseguiu botar Fernando para contar a história da Laça. Ele sabia organizar, mas era muito desligado de algumas coisas. Errava, chamava, juntava uma com outra, mas no dia ele conseguiu contar. E pra gente aqui foi uma vitória, assim, sabe? Porque a contribuição que ele teve aqui na União do Vegetal no início foi grande. Eu me lembro de uma sessão que a gente teve em Parafuso, que a gente recebeu um vegetal e a gente já estava um tempo sem vegetal. E esse vegetal veio de avião, pelo correio. Aí quando a gente recebeu o vegetal, estava todo mundo já um tempo sem beber vegetal. Recebeu o vegetal chegou, aí a gente fomos para Parafuso e bebeu o vegetal. Chegou lá, abrimos o pacote, aí sem nem tirar o papel todo, o mestre Nonato já botou nos copos, todo mundo bebeu. E aí foi uma borracheira, meu irmão, daquela de balançar o pedaço, todo mundo, né? Aquela coisa assim, daquelas borracheiras que ele pega e que pega todo mundo que estava presente, uma borracheira muito forte. Aí quando acabou a sessão, que fechou a sessão, a gente foi guardar o vegetal. E na hora que a gente vai guardar, que pega, aí a gente descobre, vinha dentro, que na coisa de abrir, beber e tal, nós não tínhamos visto. Tinha um papel que a gente não viu, que estava escrito bem grande, cuidado com o grau. Só que a gente só viu o papel depois que o grau tinha chegado. É importante a gente lembrar dos irmãos que já nos deixaram, né? Pessoas que passaram por aqui, que tiveram uma contribuição efetiva, assim, com sua presença, com seu trabalho, com sua força espiritual. Então, para a gente também é importante referenciar o nome dessas pessoas que já não estão no nosso convívio, mas que estão na sua caminhada, na sua jornada espiritual para um dia voltar e a gente se reencontrar. Em 2012, aí o mestre Augusto recebeu a representação aqui, foi um momento também, bom momento que o mestre Augusto fez um trabalho de organização, um trabalho administrativo também aqui, organizou algumas coisas, um trabalho importante. O mestre Augusto, ele é o primeiro mestre, né, formado aqui no Estrela da Manhã, que chegou no lugar de mestre representante, né, porque ele recebeu a estrela de mestre aqui no Estrela da Manhã. Uma pessoa assim que buscou trazer os ensinos, ser bem fiel aos ensinos e para poder dirigir bem, né, o núcleo. Depois de mestre Augusto, veio o mestre André, que atualmente está no segundo mandato, mas no primeiro mandato também foi uma construção muito boa da união dos irmãos, do crescimento espiritual dos irmãos. Ele fez um trabalho de aproximação com a sede geral, com a diretoria geral,
Trouxe logo no primeiro ano do mandato dele aqui o mestre Clóvis, trouxe o mestre Edson Lodge. Durante essa gestão fez o encontro do construtivo, né, que eu acho que também tem sido um momento marcante. Esse momento que a gente está vivendo hoje em dia no Núcleo Estrela da Manhã é um momento marcante. Uma coisa que me cativou bastante é a amizade, o sentimento de amizade e a fraternidade da Irmandade aqui, né? Eu encontrei uma Irmandade muito fraterna, fui muito bem recebido. A característica assim, que mais me chamou a atenção foi perceber que tinha um nível de harmonia bom entre a Irmandade. Uma tranquilidade, uma característica de uma energia de paz que eu senti presente aqui desde o início de quando eu cheguei aqui. Isso é muito bonito aqui no Estrela da Manhã. A capacidade de união das pessoas no sentido de fazer as coisas caminharem. É uma coisa que eu sempre falo, né? Não adianta construir templos e edificações se as pessoas que tiverem que habitar aquele templo, aquela edificação, não tiverem amor no coração delas. É um lugar que eu me sinto fazendo parte. Qualquer instante que eu chegar lá, eu me sinto fazendo parte. Estrela da Manhã, para mim, hoje na minha vida, é tudo. Porque aqui também é onde está também a minha família. Recentemente, né, nós tivemos o nascimento de Diana Miguel, filha da irmã Clarissa e do irmão Fábio, que nasceu aqui no núcleo, num berçário de parto normal. Uma criança linda, saudável. Então foi um momento único para mim, que está marcado no meu coração, no meu sentimento, que com certeza de todos que estiveram presentes nesse dia. Agora, nesse processo aqui no Estrela da Manhã, onde a gente já está hoje com mais de 200 sócios, eu sinto assim uma força muito grande aqui da Irmandade e eu vejo que a gente tem que ter uma atenção assim para buscar se fortalecer, para a gente poder se motivar, para poder a gente fazer o desmembramento e construir uma nova unidade e auxiliar nesse crescimento da União do Vegetal. O trabalho de formação de dirigentes é um trabalho que está chegando num nível de maturidade boa, que dá a condição do núcleo desmembrar para um outro núcleo, né? Quando a gente começa a descobrir essa força que é a união das pessoas, né? A União do Vegetal, e a União do Vegetal existe para unir as pessoas. Então, quando a gente pode descobrir essa força que nós temos juntos, a prosperidade é certa. Eu espero assim que nós, como discípulos da União, aqui do Núcleo Estrela da Manhã, possamos cada vez nos unir, sermos mais irmãos, auxiliarmos uns aos outros e poder sentir assim a força do amor, que é a União do Vegetal. E que todos que estejam no núcleo, estão chegando, que sempre está chegando mais um irmão, que possa também ter esse sentimento de amor pela obra do Mestre, pelo núcleo, entendeu? Sempre buscando melhorar em si e com a Irmandade. Pensar que foi ontem, quando nós iniciamos 2003, agora nós estamos já em 2018, inteirando 15 anos. Então eu desejo assim que a gente tenha prosperidade, tenha paz, para que o representante atual, o Mestre André, possa conduzir esse trabalho e nós todos sendo auxiliar dele, para que esse núcleo possa ser cada vez mais florido e harmonioso, que é o que nós precisamos para poder se desenvolver bem. Então essas pessoas que aqui estão, que cada vez mais tenha esse sentimento de amor pela essa obra, esse sentimento de amor por si próprio, esse sentimento de amor pelo próximo. Nós estamos aqui buscando cumprir essa missão do Mestre Gabriel. Quanto mais a gente se unir entre nós, mais o símbolo da união cresce no nosso coração, mais a luz, a paz e o amor pode florescer no nosso coração. E isso faz com que a gente tenha mais harmonia, mais serenidade, mais tranquilidade e tenha mais prosperidade para poder realizar as coisas que a gente precisa realizar. Então, eu desejo para todos nós o símbolo da união, luz, paz e amor e prosperidade sempre, para o Núcleo Estrela da Manhã e para todos nós.
abrigo que nunca nos deixa sozinhos. Me dê sua mão num abraço forte, que o homem é quem faz a história, o homem é quem faz a sorte.